Se for da vontade de Deus, nós caminharemos domingo a domingo em cada um dos salmos daqui para frente, até quando Deus nos conduzir em outra direção. O Salmo 1 é um salmo extremamente conhecido, mas preste bastante atenção à leitura. É bem capaz que você lendo acabe enxergando algo que, mesmo tendo passado os olhos várias vezes, não tenha visto. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, este é um salmo muito propício para o início de ano, o início de uma nova caminhada, um início de uma rota. E esse salmo, sobretudo, ele não trata sobre começar bem, ele trata principalmente sobre não sair da direção correta. Então, se tem algo que nós precisamos começar a pensar sobre o Salmo 1, é isto. Não é sobre começar bem, é sobre não sair da rota correta. Imagine comigo que existe um ditado, e nós conhecemos: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Esse é um ditado antigo. De certa forma, nós podemos até dizer que a palavra de Deus concorda com este provérbio, mas ele vai além desse provérbio. Porque em 1 Coríntios 15, 33, você encontra: as más companhias corrompem os bons costumes. O Salmo 1, ele não pergunta apenas com quem você anda. Você olha para este salmo e não é só essa pergunta, mas para onde você está indo com quem você anda. Este é um dos princípios que você encontra no Salmo 1, e é um salmo, sobretudo, sobre direção. E é interessante pensar sobre isso, porque antes de falar sobre louvor, antes de tocar nas nossas emoções, antes de falar sobre dor, antes de falar sobre tristeza, antes de falar sobre culpa, antes de falar sobre esperança, Deus nos coloca para abrir o livro dos Salmos sobre uma escolha fundamental. Ele coloca-nos diante de dois caminhos. E começa o Salmo não com a palavra de condenação, mas de felicidade. Ele começa dizendo, como nós cantamos aqui na abertura do culto: bem-aventurado, feliz. Ele começa o salmo falando sobre felicidade. A primeira palavra, então, do livro dos Salmos não é culpado, nem condenado. A primeira palavra é feliz. E a pergunta que nós podemos começar a fazer é: que tipo de vida conduz a essa felicidade? Que o salmista começa falando dela. Feliz o homem. Que homem que é feliz? Então nós chegamos aqui e pensamos na nossa primeira lição, tirada desse salmo. O verso 1 vai nos trazer essa lição, que o caminho, ele começa muitas vezes pequeno, mas ele termina longe. Quase todos os caminhos começam pequenos, com passos curtos, mas eles acabam longe. Olha o que esse verso 1 nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você consegue ver a progressão? Tem uma progressão aqui. A progressão é andar, se deter e se assentar. Tem uma progressão no salmo. Então o caminho, ele começa curto, com passos curtos, mas ele pode te levar para longe.
É um conselho, é um ficar parado naquele caminho, logo em seguida é sentar na mesma mesa. O salmista, ele começa nos lembrando que nada é abrupto, não é de repente, é tudo um processo. Ninguém acorda pela manhã dizendo o seguinte: hoje eu vou destruir minha família. Ninguém acorda dizendo assim: hoje eu vou perder minha fé. Ninguém acorda dizendo: hoje eu vou arruinar minha vida. Eu vou acabar com a minha vida financeira. Não, essas escolhas, todas elas começam pequenas. Conselhos que são aceitos, pequenas concessões que são toleradas na vida, pequenas permanências justificadas numa mesa ou outra. João Calvino, comentando sobre esse verso, ele escreve o seguinte: o salmista descreve uma progressão gradual, pois os homens nunca mergulham de uma vez na impiedade, mas eles são levados a ela por passos quase imperceptíveis. É pequeno passo. E é por isso que o salmista começa dizendo sobre conselho, antes de falar de prática. O pecado, primeiro, ele nos convence. Ele nos leva a pensar o que ele quer que pensemos. Depois o pecado nos acostuma. E por fim, ele nos define. Ele nos coloca sentados na mesa. E nós vivemos numa cultura dessa pós-modernidade, onde tudo é relativo. Isso não é de agora, já faz tempo. Qualquer definição de família serve. E alguns, inclusive, que conhecem a palavra de Deus, vão dizer assim: toda forma de amor é aceito. Nós vivemos num tempo onde qualquer ética serve. Vivemos num tempo onde qualquer caminho serve. Mas o Salmo primeiro, ele começa dizendo: isso não é verdade. Não é todo conselho que pode ser ouvido, não é todo caminho onde você pode parar, e você não pode sentar em qualquer mesa. Nem todo conselho merece ser ouvido, nem toda rota merece ser seguida. Ainda que você olhe para alguém e veja que ele chegou a um ponto de sucesso, nem sempre a rota que ele passou deve ser a sua. Nós vamos nos lembrar aqui da palavra de Deus. Lembra de Roboão? Você sabe quem foi Roboão? Filho do rei Salomão. Tirando o Senhor Jesus Cristo, Salomão foi o homem mais sábio que pisou na face da terra. O Senhor Jesus Cristo é maior do que ele. Nós lemos hoje aqui pela manhã, quando nós estudarmos a nossa lição de escola dominical, em Mateus 12, ele diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus é maior que Salomão em sabedoria e tudo mais. Mas Roboão, lá em 1 Reis 12, 1 a 19, quando ele assume o reinado, ele vive exatamente o que esse salmo está dizendo. Porque ele começa bem. Antes de tomar qualquer decisão política, o texto bíblico diz que ele fez algo decisivo, ele pediu conselho. Ele foi atrás de conselhos. Quando Salomão morreu, Roboão herdou o trono e o povo pediu alívio. Alívio dos impostos, do jugo pesado, deixado pelo pai. Roboão então fez algo correto à primeira vista. O que é que ele fez? Ele buscou orientação. Mas o problema não foi buscar conselho. Foi o conselho ou quem ele escolheu ouvir. A Bíblia nos diz que 2 grupos deram conselhos a Roboão. O primeiro foi o grupo de anciãos. Os conselheiros experientes de Salomão disseram para ele assim, 1 Reis 12, 7. Se hoje te fizeres servo deste povo, eles te servirão para sempre. Alivia o peso, alivia os julgos, alivia os juros que estão sobre eles. Só que os jovens, Roboão procurou os jovens da sua época, os seus amigos, que cresceram com ele. Aí os jovens, 1 Reis 12, 11 disseram assim: meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. E olha, eu quero afirmar para vocês, o texto é claro, porém Roboão desprezou o conselho dos anciãos. E aqui está o primeiro ponto do Salmo 1. Ele não apenas ouviu conselho, mas ouviu o conselho errado e ele caminhou com esse conselho. Sabe qual que foi o resultado?
ele andou no conselho dos jovens, ele deteve-se no caminho que eles traçaram, o coração dele se endureceu, ele assentou-se sobre aquela ideia e de forma arrogante ele falou para o povo aquilo que os jovens disseram, e o resultado para Roboão foi um reino dividido, 10 tribos se perderam, um erro de um conselho que causou uma ruptura histórica em Israel. Quando nós pensamos sobre isso, quando nós, irmãos, rejeitamos o conselho que é moderado, que é correto, facilmente a gente entrega-se à tirania do nosso próprio coração, à nossa própria vontade. E Roboão, ele não caiu porque ele foi imoral. Você consegue perceber isso? Ele não caiu por causa de imoralidade. Ele não caiu por causa de um escândalo. Ele não caiu porque o pai dele não passou o bastão do reinado para ele. Ele caiu por orgulho, alimentado por vozes erradas, conselhos errados que levaram ele a perder o reino. O antigo provérbio oriental, dizem que é oriental, diz o seguinte: por causa de um prego, perdeu-se a ferradura, por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo, por causa do cavalo, perdeu-se a mensagem, por causa da mensagem, perdeu-se a guerra. Ou seja, pequenos desvios produzem perdas grandes. E é disso que o salmista ele está trazendo para nós, que o problema não é apenas o caminho errado, mas é a alternativa errada que você busca. Então, para início de ano, cuidado, irmãos, com o conselho que você ouve. Cuidado em qual caminho você tem parado. Muito cuidado, e eu vou insistir com isso, muito cuidado com a mesa que você se assenta. Porque esses pequenos desvios, essas pequenas alternativas podem acabar com a nossa vida. Verso 2 e 3 vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A Bíblia, ela não define o justo apenas pelo que ele evita. O verso 1 está falando de um bem-aventurado que evita o conselho dos ímpios, evita se deter no caminho dos pecadores e evita sentar na roda dos escarnecedores. Mas a Bíblia fala que o justo, ele não é justo porque ele simplesmente evita algumas coisas. Ele é justo e bem-aventurado porque ele tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Você tem prazer na palavra de Deus? Nós estamos aí com um desafio, 100 pessoas para ler a Bíblia toda esse ano. Você tem prazer em ler a palavra? Não só porque é um desafio, mas o prazer em pegar as escrituras, ler, ouvir a voz de Deus. O justo ou o bem-aventurado do Salmo, ele não é alguém que vive reagindo ao mal. É alguém que vive dizendo, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Não, ele é alguém que vive alimentado por algo maior do que o mal. A lei do Senhor. Charles Spurgeon, quando comenta sobre este salmo, ele diz o seguinte: o homem santo, ele não encontra seu deleite na astúcia dos homens, mas na sabedoria de Deus. A palavra não é um fardo, a palavra é o seu prazer. Irmãos, nós temos o costume de dizer, como bons presbiterianos, a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Mas entre dizer isso ser verdade para a nossa vida, existe uma distância muito grande. Porque nós falamos que a palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática, mas nós não temos prazer em meditar nessa palavra dia e noite. E eu estou falando de uma leitura que não é mecânica. Não é algo que você faz por obrigação, mas é a busca da orientação constante na palavra. Pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical não podem pegar a palavra só para estudar, para dar a aula. Este é um grande problema, porque muitas vezes nós nos acostumamos com isso. Nós só abrimos a Bíblia porque precisamos dar uma resposta para alguém.
Precisa ser o nosso prazer diário, constante. Eu ouvi dizer que um piloto certa vez explicou que durante um voo, por causa dos ventos, das correntes de ar, o avião passa grande parte do tempo fora da rota ideal. Ele está sempre sendo levado um pouquinho fora da rota. E um piloto explicou que é um erro de mais ou menos 1,5 graus, que parece algo insignificante. Mas aí eu resolvi, ouvindo essa história, fazer uma pesquisa do avião saindo de São Paulo e indo para Moçambique, são quase 8.000 quilômetros, e eu perguntei na internet se esse avião mantivesse esse 1,5 graus constantemente, sem se corrigir nessa rota. Aí a internet, pelo menos, me respondeu lá que este avião terminaria 200 quilômetros fora do destino. Ele não desceria no lugar certo. O avião, ele não cairia por causa desse desvio, mas ele ia chegar em qualquer outro lugar, menos em Moçambique. Ele ia chegar a 200 quilômetros de distância, mas não naquele aeroporto. É exatamente isso que o Salmo 1 está nos dizendo. Que quando nós pegamos pequenos desvios e toleramos eles não nos deixam parados. Esses pequenos desvios, eles nos levam para destinos diferentes. É o que vai acontecer, você vai em outra direção. Por isso o Salmo, ele não começa então falando de um pecado escandaloso, mas começa falando de um conselho que você aceitou. As regras ficaram mais rígidas, os impostos ficaram mais rígidos com relação aos funcionários, com relação aos pagamentos que você precisa fazer, e de repente alguém te dá um conselho dizendo, olha, tem um outro caminho aí. Tem uma outra forma de você burlar o sistema. Ninguém descobre não, fica tranquilo. Dá certo, eu estou fazendo faz anos. Aquilo soa muito como uma alternativa tentadora. Aí você faz os cálculos, é R$100 esse mês, mas lá no fim do ano é mais de R$1.000, são 40 funcionários, 35 funcionários, pensa bem, quanto que eu vou economizar, mas é disso que o Salmo está dizendo. Você vai aceitando pequenos desvios e, de repente, o que vai acontecer é que você estará longe da direção correta. Então, nós estamos aqui hoje não para falar sobre começar bem o ano. O grande chamado desse Salmo 1 é sobre não sair da rota correta. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque esse é um ano que ele vai exigir muito de nós como igreja. Principalmente quando chegarmos mais perto das eleições. E se tem algo que nós precisamos corrigir-nos é não sair da rota correta. Nós somos irmãos, nós vivemos em amor, nós temos um Cristo, um Senhor, um só batismo, uma só bênção vinda do nosso Deus, nós não podemos nos desviar dessa rota. Mesmo que os outros pensem diferente, nós temos que continuar vivendo na perspectiva de Cristo, na comunhão de Cristo. O segredo, então, do avião, segundo esse piloto que vive sendo batido pelos ventos, e quem já voou aqui já passou por algumas turbulências, o grande segredo do avião chegar no lugar certo é que o piloto passa o tempo todo corrigindo a rota. Isso quer dizer que a vida do cristão não vai ser uma vida de perfeição o tempo todo na rota, mas uma vida de correção constante. Você vai se desviar da rota uma hora ou outra, você vai pisar fora do caminho, você vai acabar fazendo algo que não deveria, vai acabar ouvindo algum conselho, em algum momento você vai parar nesse caminho dos pecadores, em alguma oportunidade você vai se assentar numa mesa que não deveria. O chamado do Salmo 1 é: corrige sua rota, levanta dessa mesa. Peça licença e vá embora.
observa que você parou no caminho errado, então você pede licença e vai embora, coloque-se no rumo certo. Você percebeu que começou a ir naquele conselho equivocado, volte-se para a palavra de Deus e vá no conselho certo. Porque a palavra de Deus, segundo o verso 2 e o verso 3, é o que nos traz de volta. É isso que nos faz voltar para a rota. Ela é a bússola, ela é a direção. Ela é o posto de comando que dá ordem dizendo, você está indo na direção errada. Você está indo no caminho errado. Você está na direção incorreta. O verso 3 também afirma que o bem-aventurado do Salmo 1 é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Uma observação simples, né? É plantado, não foi acidental, né? Alguém plantou. Ele é plantado junto a ribeiros de água. Não foi acidental. Foi alguém que passou e jogou a semente lá perto do ribeiro. Ele é plantado junto a ribeiros de águas. Então, não existe acidente aqui. Você precisa se esforçar para estar plantado nesse lugar e clamar a Deus, Senhor, eu quero permanecer plantado junto a ribeiros de águas. Ele é plantado junto a um ribeiro de águas, é uma fonte constante, não vai secar. Ele está ali plantado. O texto também nos diz que no devido tempo dá o seu fruto. Fruto no tempo certo, que maravilha, né? É um processo, não tem ansiedade aqui. O fruto chega e chega no tempo certo. E as folhas não murcham. Por que essas folhas não murcham? Porque tem nutrição constante. Deve ter alguma plantinha lá na sua casa que de vez em quando você passa despercebido por ela ou viajou e esqueceu dela e quando você volta as folhinhas estão todas murchas. Você olha, fica um pouco assim assustado, água aquela planta e passa um tempinho curto, ela fica toda bonita de novo. Ela volta, mas aqui não. Esse bem-aventurado do texto, ele tem a nutrição constante, a folha dele está ali verdinha sempre. Então, o salmista está dizendo, não é sobre aguentar firme, é sobre estar bem plantado. O crente precisa disso. O Salmo não diz que o justo nunca vai enfrentar a seca. Diz que a folha dele não murcha porque a vida dele não depende do clima. A vida dele depende da fonte. Ele está plantado junto ao ribeiro de águas. A folha não murcha, indicando que o justo, ele não é privado da graça de Deus. Ele tem a fonte da graça de Deus. Ele recebe sustento constante, ainda que as estações mudem. Ele está plantado no lugar certo. Ele colhe do nutriente do lugar certo. Ele tem uma fonte certa. Então Deus não está nos prometendo para este ano de 2026 de forma alguma ausência de seca. O que Ele está prometendo é que nunca faltará água viva para nos deixar sempre prontos, sempre frutificando e com essas folhas maravilhosas, mostrando ser vistosas, porque estão plantadas no lugar certo. Versículo 4 ao versículo 6, então, nos diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. De forma bem clara, o salmista diz que há dois caminhos, dois destinos e um Deus que conhece todas as coisas. Ele começa nos informando e trazendo a imagem, agora não mais da árvore plantada junto a ribeiros de águas, agora ele traz a imagem da palha. Ele olha para o ímpio e diz assim, o ímpio é como a palha. Ele não apenas faz um contraste poético, é um diagnóstico espiritual. Ele está dizendo o seguinte, enquanto o justo é como uma árvore bem plantada junto a ribeiros de águas, dando fruto no tempo certo, as folhas não murcham, ela está bem alicerçada, o ímpio é como a palha.
ele não cria raiz, ele não tem peso, ele não resiste ao vento, ele não permanece no tempo. O ímpio é assim, ele até ocupa espaço por um momento, mas ele não sustenta nada. O ímpio, segundo o salmista, nos lembra Provérbios 11, 29, quando o texto diz que aquele que perturba a sua casa herdará o vento. Esse é um dos textos bem emblemáticos de Provérbios. O que perturba a sua casa, a sua família, vai herdar o vento. E a explicação clara é: herdar o vento é herdar o quê, né? É palha, é não herdar nada. Na Bíblia, irmãos, herança é aquilo que fica. É aquilo que vale alguma coisa, que permanece, que se transmite. Mas aqui Provérbios diz assim: quem perturba a sua casa, ele vai colher só vento. É isso que ele vai herdar. É o contraste com a palha do Salmo 1 dizendo: olha, ele até trabalha, ele luta, ele decide. O ímpio, ele escolhe caminhos, mas no fim ele não tem nada sólido para sustentar a própria vida, nem a dele e nem a vida dos outros. Uma nota de Charles Spurgeon sobre esse texto diz: tudo que não está enraizado em Deus, pode até parecer promissor por um tempo, mas será inevitavelmente levado embora quando o vento se levantar. Eu vou repetir: tudo o que não está enraizado em Deus pode até parecer promissor por um tempo, mas será inevitavelmente levado embora quando o vento se levantar. Olha o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que o salmista está dizendo é que a palha pode se misturar ao trigo por um tempo, mas chega um momento que vai ser separado, não fica junto. O salmo termina com uma das frases mais solenes das Escrituras, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhecer aqui, irmãos, não é informação, tá bom? A gente olha para esse salmo e quando fala, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, não é conhecer as informações sobre o justo, é um conhecer com cuidado, aliança, compromisso, é o fato de Deus, ele ter uma aliança com o justo. Deus se relaciona com o justo, ele conhece o justo. Não é que Deus não conheça o caminho do ímpio, ele conhece, claro que conhece tudo sobre ele, mas o texto está dizendo, olha, o Senhor se relaciona com o justo, ele se aproxima do justo, mas o ímpio é um caminho completo de perdição. Quando nós pensamos sobre esse salmo, o Salmo 1, a pergunta que ele está fazendo para nós é se no fim da jornada a gente vai ter alguma coisa para sustentar a nossa vida. O que você tem buscado? Que caminho você tem ido? Quais os conselhos você tem escutado? Não existe neutralidade espiritual, tá bom? Nesse caso aqui, do Salmo 1, não existe centrão. Ou você é um justo e bem-aventurado, ou você é um ímpio como a palha. Ou você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou você é como a palha que o vento dispersa. Não tem neutralidade espiritual. O que o salmista está dizendo é que todo caminho leva a algum lugar. Toda mesa que você sentar vai te entregar alguma coisa. Todo caminho que você se deter vai te entregar alguma coisa. E todo conselho que você escutar e trazer para a prática, para o coração, vai trazer algum resultado. Por isso, bastante atenção. O Salmo 1 termina nos lembrando que então existem esses dois caminhos. Mas o Evangelho nos diz ou nos lembra que há um Salvador. Um Senhor, um só Senhor. Um só que cuida de todos. Sejamos bastante honestos, meus irmãos. Nenhum de nós permaneceu o tempo todo na mesma rota. Nenhum de nós. Sejamos bem sinceros, todos nós em algum momento nós demos ouvido a algum conselho errado.
Não tem um sequer aqui, eu desafio qualquer um que em algum momento da vida não tenha ouvido um conselho errado. Nós já ouvimos, todos nós já ouvimos. Todos nós, de alguma forma, já paramos onde não deveríamos parar. Já aconteceu com qualquer um que está aqui. Nós já paramos onde não deveria ter parado. Ficamos ali naquele caminho. Todos nós, em algum momento, já nos assentamos onde não deveria ter assentado. Pode ser que você não se assente mais, mas em algum momento você já se assentou onde não deveria ter assentado. E ainda assim, lembre disso, Cristo permaneceu conosco e permanece conosco todos os dias. E Ele, o Senhor Jesus, Ele foi o homem verdadeiramente bem-aventurado. Cristo Jesus amou a vontade do Pai, Ele obedeceu quando custou tudo, Ele permaneceu firme quando o vento do sofrimento soprou mais forte sobre a sua vida. Cristo, lá na cruz, algo extraordinário aconteceu. Ele que era justo foi tratado como ímpio, ele que era um filho obediente foi lançado ou abandonado pelo pai. Aquele que nunca saiu da rota entra no juízo por nós. Ele nunca saiu da rota. Para que hoje, e essa é a proposta bíblica, para que hoje em Cristo a gente não herde o vento. Para que hoje em Cristo nós sejamos plantados junto a ribeiros de águas. Por isso o Salmo 1 não nos chama para fazer algo. Ele nos chama para estar com alguém. O Salmo não está chamando você para fazer alguma coisa para Deus. Ele está te chamando para se aproximar de Deus. O Salmo não está dizendo, bem-aventurado o homem ou a mulher que nunca erra. O salmista está nos dizendo, bem-aventurado é o homem que está unido com Cristo. Não é a pessoa que nunca caiu, mas é a pessoa que está plantado junto a ribeiros de águas. E a pergunta final não é, você tem sido forte o suficiente para se esquivar de todos os conselhos errados? Você tem sido forte o suficiente para não parar em nenhum caminho? A pergunta não é essa. Se você tem sido forte o suficiente para nunca se assentar na mesa dos escarnecedores. Mas a pergunta é em quem você está enraizado? Onde você está plantado? Porque se você estiver plantado em Cristo, quando vier o conselho errado, você rejeita. Quando você perceber que não deve parar naquele caminho, o Espírito Santo te alerta. E quando você perceber que aquela mesa não é a mesa onde um servo de Deus, um bem-aventurado, uma pessoa que é feliz deveria se assentar, você pede licença e educadamente vai embora. Esse é o chamado de Deus para nós. E eu espero que você comece o ano assim. Talvez tenha algumas mesas de alguns amigos, de algumas pessoas que você deveria não se assentar mais. E essa decisão precisa ser tomada hoje. Talvez há muitos anos você ouviu um conselho de alguém e até hoje você caminha nesse conselho, mas era um conselho errado. Tome nota da palavra de Deus e diga, esse conselho não serve mais para mim. É capaz que você tenha parado em algum caminho de pecado e nem conseguiu sair dele mais. O Senhor Jesus pode te tirar dele. Pode te fazer voltar esse 1,5 grau para a rota certa. Para chegar no destino certo. Da maneira correta.